Olá a todos os internautas, seguidores do Hospital Moriá nas redes sociais. Estamos aqui hoje, novembro, comemorando o mês de prevenção ao câncer de próstata com o Dr. Vitor Sruji. O Dr. Vitor é o urologista aqui no Hospital Moriá e nós temos algumas perguntas, doutor, dos internautas que foram enviadas pelo Facebook um pouco antes. E você que está nos acompanhando agora pode também entrar nos comentários e fazer as suas questões para o doutor. Doutor, a nossa primeira pergunta é do Luiz Wanderson Silva. Ele questiona: é verdade que o câncer de próstata pode levar até 20 anos para evoluir? Primeiro, boa tarde, Ana, boa tarde aos nossos seguidores. Luiz, é verdade isso. Existem alguns dados científicos que estimam que o câncer de próstata, da primeira célula até que se torne clinicamente detectável, leva em torno de 20 anos. Obviamente, esses dados não são tão precisos. Agora, de forma geral, isso mostra que é um tumor que tem um comportamento muito pouco agressivo e isso torna passível de fazer uns tratamentos, o que a gente chama até de vigilância ativa, e isso, uma parcela pequena dos pacientes que têm tumores com características boas, a gente pode só seguir sem necessidade de nenhum tratamento radical. Mas vale lembrar que não são para todos os pacientes isso. Ele faz uma segunda pergunta aqui, doutor. Nesses casos não é necessário operar? Como eu disse, Luiz, a gente opera só os casos que tem algum comportamento de certa agressividade já. 20% mais ou menos dos tumores de próstata são muito pouco agressivos. E nesses casos a gente não precisa operar, a gente pode acompanhar os pacientes. E tem aqui uma outra questão do Nonata Marques. Ele questiona quais são os sintomas. Antigamente, Nonatan, a gente fazia o diagnóstico de câncer de próstata quando tinha sintomas. Eu estou falando de 4 ou 5 décadas atrás. Na década de 80, a gente descobriu uma enzima que se chama PSA, que é colhida no sangue, e essa enzima permite que a gente faça diagnósticos precoces aliado ao toque retal. Então, dessa forma, a gente faz o diagnóstico hoje antes dos pacientes terem sintomas. Os sintomas que ocorrem quando tem um tumor que já se desenvolveu, e geralmente são casos um pouco mais tardios, são sintomas urinários. O paciente passa a urinar mal. Mas, como eu disse, é muito raro isso, é muito infrequente. O que nos leva à próxima questão. O Silvio Marques, ele questionou sobre dor na bexiga. Ele falou que minha bexiga dói bastante, me levando várias vezes ao banheiro durante a noite para urinar. Isso pode ter alguma relação com um desses sintomas que o senhor falou? Isso nos leva a um outro problema, Silvio. Tem 2 problemas que afligem um homem na próstata, conforme a idade vai avançando. O primeiro é o câncer de próstata e o segundo é o crescimento benigno da próstata. Os sintomas que a gente tem com a idade, que passam a incomodar, como esses que você mencionou, são causados pelo crescimento benigno. A próstata fica bem na saída da bexiga, onde se forma o canal da urina, né, que sai pelo pênis depois, e quando ela cresce de tamanho, como eu disse, isso ocorre com a idade, ela acaba espremendo o canal da urina, e aí surgem sintomas nos homens, e sintomas são muito individuais. Pode ser desconforto para urinar, ou acordar várias vezes à noite para ir no banheiro, ou durante o dia, e isso não tem relação com câncer. Já foi bem estudado e é um fenômeno que acontece de forma independente. Então, o crescimento acontece em todos os homens, o risco, como eu disse, aumenta com a idade, e esses sintomas a gente trata com remédios na grande maioria das vezes. Mas é improvável que tenha qualquer relação com câncer por causa dos efeitos que eu falei. Com toque retal e com PSA, desde que eles estejam adequados, né, em níveis normais, é bem improvável que seja causado por tumor. E aqui nós temos a pergunta de uma internauta, de uma mulher. Ela questiona, a Maria Aparecida Neto. Ela diz estar muito preocupada porque o pai dela está para fazer um exame e coletar material para biópsia. Temo por ele, segundo ela. Precisa aplicar anestesia para fazer o exame? Meu pai tem 90 anos de idade. A biópsia realmente é um procedimento um pouco desconfortável, já que ele é invasivo. A gente geralmente faz com uma sedação. Existem algumas instituições que a gente faz com anestesia local, só que é um pouquinho desconfortável. Talvez, de forma geral, acho que as pessoas preferem dormir e acordar com o exame feito sem sentir nada. Semelhante ao que acontece numa endoscopia, por exemplo. Agora, quanto à idade, a gente, na verdade, indica a biópsia de forma muito individual. Quando os homens procuram um diagnóstico e são saudáveis, são fortes, a gente pode fazer até em homens mais velhos. O fato dele ter 90 anos não contraindica uma biópsia,
Na verdade, eu imagino que ele seja forte e como ele tenha interesse em descobrir o que está acontecendo e tem alguma alteração em exame, deve ser feita a biópsia. E hoje a gente minimiza muito os riscos que tem de complicações da biópsia, que eu acho que o maior seria infecção urinária, usando algumas estratégias com antibióticos. Então vai ser feita de forma segura e eu acho que seu pai vai ficar bem. Que bom, doutor. E tem uma questão aqui que nos leva a questões também de prevenção. Tem uma pergunta do Riso Cunha, da Riso Cunha, desculpa. Por que o meu marido tem cisma com o urologista? O senhor acha que existe algum preconceito, alguma restrição, algum problema dos homens com a questão de prevenção e se cuidar? Eu poderia dizer, Riso, que há algum tempo atrás, algumas décadas atrás, as gerações mais antigas tinham mais preconceito. Eu acho que hoje, na geração mais nova, eles aceitam melhor isso e raramente a gente vê um homem que não aceita fazer os exames da próstata. Agora, os pacientes comparam muito como se fosse a ida ao dentista, que fazem um procedimento desconfortável, mas é um pequeno sacrifício para você ter um ganho muito grande na saúde e preservar o futuro, né? Em questões de prevenção também, né? Quer dizer, aproveitando a pergunta da Riso, doutor, como é o diagnóstico da doença? Todos os homens têm que fazer os exames? Existe uma idade correta para começar a frequentar o urologista? É o seguinte, o câncer é muito frequente, a gente deve, por isso, fazer exames anualmente, a partir dos 45 anos, que é preconizado aqui no Brasil. Homens que têm história na família devem começar antes, a partir dos 40, e esse acompanhamento, esse check-up que a gente faz, inclui toque da próstata e um exame de PSA, que é um exame do sangue que a gente colhe. E aí, quando um dos dois está alterado, a gente vai investigar de forma mais profunda. Agora, existiu uma certa discussão a nível internacional, porque algum tempo atrás, nos Estados Unidos, um órgão do governo recomendou que a biópsia não fosse mais feita, o PSA e o toque não fossem mais feitos de forma para rastrear câncer de próstata na população. Isso foi uma década atrás, mais ou menos. E o que aconteceu é que apareceram muitos homens já com diagnóstico tardio, quer dizer, câncer de próstata avançado, no consultório dos urologistas, e esse órgão do governo sofreu alguns processos e voltou atrás da decisão. Eles recomendam agora que seja feita a biópsia, talvez de país para país varie um pouco a idade que isso deve ser iniciado. Como eu disse, aqui no Brasil a gente recomenda que seja feita a partir dos 45 ou 50 anos de idade, quem tem história na família a partir dos 40. Entendi. E o Léo Silva nos mandou um comentário sobre cirurgia robótica. Ele gostaria de saber quando se faz uma cirurgia robótica e quando se faz uma cirurgia tradicional para a próstata. Léo, o mais importante não é o método que vai ser eleito para a cirurgia, mas sim a habilidade do cirurgião. A cirurgia robótica foi bem estudada e comparada à cirurgia aberta e acho que as pessoas associam muito a robótica a uma nova tecnologia, algo que vai ter resultados melhores, mas não é verdade. O resultado, tanto da parte do tumor como as sequelas que a cirurgia pode deixar, são iguais entre os dois métodos. O que muda é que a cirurgia robótica, já que é feita por cortes pequenininhos, tem uma recuperação um pouquinho mais rápida do paciente às atividades cotidianas. O importante é você olhar alguém que seja bom no método, que seja bem treinado, que tenha experiência, e dessa forma isso minimiza os efeitos ruins que a cirurgia pode trazer. Então, lógico, se for fazer uma cirurgia aberta, que seja feita com um cirurgião experiente nesse método, se o seu cirurgião for bom em cirurgia robótica, faça a robótica. E alguns seguidores estão com algumas dúvidas sobre sequelas. Eles estão preocupados se o tratamento do câncer vai deixar alguma sequela e se elas podem ser evitadas. Esse é um grande problema da cirurgia de próstata, porque especificar para câncer, né? Já faz anos que essa cirurgia foi desenvolvida, a técnica foi sendo cada vez mais aprimorada e até hoje a gente não chegou à perfeição ainda. O médico ele tem que pesar no intraoperatório as condições do tumor para decidir se ele vai avançar em cima dos nervos da ereção que passam do lado da próstata ou se ele vai preservar os nervos e correr um pouco de risco de deixar tumor no local. Então existe risco de sequela, sim. Os principais, na verdade as duas sequelas que são importantes, é incontinência urinária e a impotência. A incontinência urinária hoje é um pouco mais rara, cerca de 5% dos homens têm incontinência de forma importante. Até é comum os homens perderem
um pouquinho de urina, mudar um pouco o hábito miccional depois da cirurgia, mas como eu disse, de forma importante, é só 5% dos homens que têm essa sequela. A impotência já é mais frequente. Cerca de 50% a 60% dos homens têm algum grau de impotência depois da cirurgia. Agora, isso depende também da habilidade do cirurgião, e também depende da idade do paciente, e também depende da função sexual do paciente antes da cirurgia. Homens que têm a potência bem preservada e são mais jovens têm menos risco de ter impotência depois da cirurgia. Mas são essas duas sequelas que preocupam os homens. Doutor, tem alguma consideração final que o senhor gostaria de fazer para os nossos seguidores? Não, acho que de forma geral, acho que a mensagem principal é que a gente deve prevenir o câncer de próstata, fazer um esquema de prevenção bem adequado, ir ao urologista anualmente. Quem tem história na família, respeite o limite de 40 anos, e dessa forma você consegue preservar bem a saúde e descobrir o problema antes de que isso se alastre e fique grave. Tem aqui um comentário que nós achamos bastante interessante, da Dola Jesus. Ela relata que muito bom orientar as pessoas, muita gente não está a par e não se preocupa com a gravidade da doença. E assim, nós gostaríamos de reforçar que nós do Hospital Moriá nos preocupamos muito que a sociedade esteja bem informada, porque nós acreditamos que a informação também é a fonte segura para a prevenção e evitar que danos maiores aconteçam, que a doença efetivamente aconteça. É isso mesmo, Dola. Muito bom, Ana. Tem alguma pergunta nos comentários? Alguma questão que chegou agora? O Gilson de Oliveira, ele diz, quando a próstata está muito crescida, é possível que ela volte ao tamanho normal? Como eu disse, a próstata cresce com a idade, mas é difícil ela regredir ao tamanho original dela. O que acontece é que a próstata, o volume dela, ele oscila um pouco. Ele vai crescendo progressivamente, mas vai oscilando. Existem medicações que podem reduzir um pouquinho o volume da próstata, mas isso não tem tanta importância, porque o que a gente mais presta atenção são os sintomas que o crescimento da próstata causa, e não o volume da próstata em si. Só para exemplificar, tem homens que têm a próstata muito grande, 3, 4, 5 vezes maior do que o tamanho normal da próstata, e eles continuam urinando bem. E existem homens que têm a próstata um pouquinho aumentada e já tem muitos sintomas, e são esses que a gente trata. Então não se preocupe tanto com o volume da próstata, mas sim com os sintomas e se isso estão te incomodando. E doutor, o que significa hiperplasia prostática? Hiperplasia é um nome científico que a gente dá para o crescimento benigno da próstata. São alterações celulares que a gente só consegue ter a certeza disso no microscópio, mas é um nome científico para o crescimento. Entendi. Tem mais alguma pergunta nos comentários? Tudo ok? Entendi. Nós temos aqui algumas perguntas que chegaram depois. A Edilene Gomes gostaria de saber qual tratamento é feito quando o câncer de próstata se espalha para os ossos. Edilene, quando o câncer se espalha, existem tratamentos que a gente, na verdade, é um bloqueio de hormônio que a gente faz com medicações geralmente por boca ou até injeções ou uma pequena cirurgia. Na verdade, o câncer de próstata depende muito da testosterona, que é o hormônio masculino, e se a gente bloqueia a testosterona, ele fica quiescente, ele fica dormente. E, como eu disse, existem essas medicações que bloqueiam a testosterona, e isso não cura o câncer, ele continua no corpo, mas ele não avança, ele fica estacionado. Então, felizmente, a gente tem essa possibilidade no câncer de próstata, mesmo que ele tenha se espalhado pelo corpo. E a Claudiane Sobrinho questiona se o câncer de próstata tem cura se detectado no início. Sim, tem cura. Essa é a chave que você mencionou. Se a gente detecta bem pequenininho, a gente deixa o paciente livre desse problema para o resto da vida. Por isso que a chave para que a gente cuide bem da saúde e evite esses problemas com câncer de próstata é fazer a prevenção anualmente. Exato. Doutor, muito obrigada por tirar esse tempo e compartilhar um pouco da sua experiência conosco, com todos que estão nos assistindo e nos acompanhando. E tem mais alguma consideração que o senhor gostaria de fazer? Eu acho que é isso. Muito bom, as perguntas foram muito boas. Obrigado aos seguidores de novo. Obrigado, Ana.
e a gente marca uma próxima mais adiante. Isso, fiquem atentos às próximas lives que serão transmitidas em breve. Muito obrigada pela sua audiência e nós do Hospital Moriá agradecemos a todos pelas contribuições, pelas perguntas enviadas e mantenham-se conectados conosco.